Essa aqui é Jerusalém. E quando a gente fala de Jerusalém, lembramos da música. Jerusalém, Jerusalém. É cidade maravilhosa, né? Nós temos aqui três montes: Monte Moriá, Monte das Oliveiras. Nós temos aqui o Monte Sião, né? Aqui, o primeiro monte, Moriá. E olha só, e os montes estão aqui entre as cidades, né? Esse aqui é o primeiro vale que você vê aí, é o Vale da Decisão, o Vale de Ezequias. Esse vale é muito importante porque ele aparece em várias profecias bíblicas. Eu tenho certeza que vocês já viram pregar muitas vezes aquele sermão que fala o Vale dos Ossos Secos. Vocês já ouviram, sabe? Deus deu a ele uma visão. Ele foi colocado num vale de ossos secos. O que é um vale de ossos secos? O que vem à sua memória? O... Olha só, como nós podemos observar, você está vendo aquele portal lá com duas portas fechadas? Está vendo? Lá, é. Aquela porta chamada Porta Dourada. O que vocês veem naquela porta? No chão tem túmulos. Pode perceber que são túmulos que estão ali. Não tem outro muro ali. Lá é um cemitério, né? E bem aqui, ó, você está vendo aqui também, ó, são túmulos de cemitério onde são enterradas pessoas. Aqui enterra pessoas há milhares de anos. É um cemitério judeu, aquele outro lá é um cemitério muçulmano e aquele do meio é o cemitério cristão. A religião não nos deixa unir nem depois da morte, nem depois de mortes. A união continua colocando muro entre as pessoas, né? Então continuemos. Ezequiel teve aquela visão e disse: eu vi que uma água saía debaixo do limiar do templo e começou a enxergar o vale. É aí que Ezequias estava. Essa era Ezequiel de Ezequiel, que as águas começaram com as chuvas, é por aí que as águas correm. As águas correm pelos vales. E as águas vão para onde? As águas vão descendo, descendo e vão desagar em qual mar? Qual o mar mais próximo daqui? O Mar Morto. Quando chegamos lá tinha aqueles vales. Você lembra do Magasson, que aquela lagoinha gravou por onde o rio passar? Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Essa canção está inspirada nessa profecia de Ezequiel. Há uma promessa de Deus que aonde esse rio for passando, ele vai sarando o deserto, né? Então nós estamos... Esse aqui é Jerusalém, a terra de Jesus Cristo. Olha aqui o camelo, né? Os camelos estão aqui, ó. Você pode acompanhar. Olha só. Aqui ao redor, tudo, tudo. Tudo ao redor aqui que você pode ver. Ao redor. As pessoas contemplando Jerusalém. As pessoas contemplando Jerusalém, né? Olha só, aqui pastor Isaías está pregando. Vocês conseguem vê-las? Não? Sim. Tá? A cidade de Davi era dali pra frente. A cidade de Davi era um sanduichinho. A cidade de Davi era uma besteirinha. A gente ouve e fala, nossa, Davi, essa grande cidade de Jerusalém. Não, ela era pequena para os moldes de hoje, certo? Era uma cidade edificada, toda rodeada por muros. E você vai sempre se lembrar, quando você ler as profecias na Bíblia, sempre o mal vem do norte. O perigo vem do norte. Por quê? Porque se você perceber ali, ó, havia vale do lado de cá, havia vale do lado de lá. Então, para você atacar a cidade, você tinha que descer a ribanceira e subir. Não tem jeito. Ela está no lugar inexpugnável.
Quando Davi foi conquistar a cidade, os jebuseus começaram a ralhar com Davi e disseram: Davi, nós vamos colocar para cuidar aqui da cidade cego, manco, aleijado. Porque para vencer você, cego, manco, aleijado resolve. Davi ficou com tanta ira, que quando ele conseguiu conquistar a cidade, ele não permitia que nem cegos, nem mancos, nem aleijados estivessem próximos a ele. Tamanha foi a ira com que ele ficou. Depois nós vamos contar como foi que ele conquistou a cidade. Mas conquistou a cidade, que era um filetinho ali. E aí sim, no domínio do seu filho, qual era o nome do filho dele? Salomão. Foi que construiu para cima, foi que aumentou a cidade. Por que o perigo vem do norte? Porque, como vocês podem ver, apenas do norte dava para atacar a cidade. Sempre o perigo virá do norte. Nunca do oeste, nunca do leste, nunca do sul, mas vem do norte. Então as muralhas da cidade, onde sempre havia o embate, eram na parte norte da cidade. Salomão vai e constrói ali o primeiro templo, admirado por todos. Era uma coisa absolutamente admirada pelo mundo todo. A Bíblia diz que a rainha de Sabá veio visitar o rei Salomão e ficou maravilhada ao ver assentada a situação. Como era até mesmo assentar os seus empregados, a maneira que trajava e como se portavam todos os seus criados. Mas ela vem, admira-se, alguns até chegam a dizer que ele teve filhos com ela, que os judeus negros que a gente vê aqui são filhos de Salomão com a rainha de Sabá. O que acontece? Lembra-se, só tem um templo ali. Existe aquela mesquita? Ainda não. Nós estamos a 1000 anos antes de Cristo. Tá certo? 722. O Reino do Norte. O que era o Reino do Norte? Lembra que havia dividido o país em duas partes? O Reino do Norte foi devastado por Senaqueribe. Acabou por causa da sua idolatria, por causa dos seus erros, os seus desmandos. Acabaram. As 10 tribos não se sabe. Deus preservou, por amor a Davi, 2 tribos que eram as do sul, o chamado Reino de Judá. Mas em 586, o que aconteceu? Um novo rei se levantou lá na Babilônia. Qual era o nome dele? Nabucodonosor. Veio, fez deles vassalos, eles brincaram com as coisas, eles brincaram. Olhem para mim. Primeiro monte? Segundo monte? Sião. Moriá. Terceiro? Sião. Preste atenção. Aqui esse vale é atrás do monte Moriá, certo? É onde nós vamos lá no Muro das Lamentações. Mas então tem mais um vale. É lá na extremidade, chamado Vale de Rinom. Eles fizeram coisas terríveis aqui. Eles se perderam completamente. Eles sacrificaram, chegaram a ponto de sacrificar os seus próprios filhos a um deus chamado Moloch. Uma estátua de bronze enorme. Eles aqueciam, colocavam muita lenha numa abertura que ela tinha. A estátua ficava todinha incandescente, com as mãos assim, e ao som de tambores, drogas, alucinógenos, eles iam e lançavam seus filhos nas mãos de Moloch. Por quê? Porque eles queriam fertilizar a terra. Eles queriam que as coisas andassem bem e se esqueceram do único e verdadeiro Deus. Quando Jeremias, o profeta, os viu fazendo o que fizeram, o Senhor disse a ele: pegue um cântaro. Ele pegou um vaso de barro, leve até o vale do Rinom. Lá ele despedaçou e disse: assim como está sendo despedaçada, assim farei com essa nação. E como vocês aqueceram, a palavra é tofete. Tofete é quando explode um posto de gasolina, quando a temperatura é muito alta. Falou: assim como vocês fizeram deste vale, eu farei da cidade. Então, Nabucodonosor, com o seu general, nem ele pessoalmente não veio, seu general veio, cercaram a cidade. O rei tentou fugir e ir lá para Jericó, pegaram ele no meio do caminho, furaram seus olhos. Antes de furarem os seus olhos, mataram seus filhos à sua vista, tomaram a cidade. E o que foi que aconteceu com o templo de Salomão? Foi derrubado até o chão, não sobrou nada. Foram levados, como vocês já sabem, lá para Babilônia. Lembra que eles choraram? Lembra que eles tocaram? Lembra da musiquinha que eu cantei lá para vocês, muito mal cantada, desafinada? Lembra? Ok. Mas 70 anos depois, quando o novo rei toma conta, né? Permite que eles voltem. Ciro, meu servo, permite que eles voltem. Quando eles voltam, vai fazer a reconstrução agora do chamado segundo templo.
quando fizeram o segundo templo, vocês acham que ficou um templo bonito ou feio? Ficou um templo bonito, mas comparado ao primeiro, um nada. Comparado à grandeza do primeiro, um nada. E aqueles que tinham, os velhinhos que tinham sido levados cativos, que tinham conhecido o primeiro templo, quando viram o segundo templo terminado, choravam. Choravam por quê? Se lembrando da glória do primeiro templo. E então o Senhor disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Vocês entendem isso? Como nós, os pregadores, pregamos isso fora de contexto? A glória da segunda casa, mas não se sabe em que contexto isso foi citado. E aí então começa um novo período. Vem chegando, vem chegando, vem chegando até os dias de Jesus. Quem dominou depois dos medo-persas? Foram os gregos. Quem dominou depois dos gregos? Os chamados romanos. Os gregos. Vocês se lembram? Quem foi o grande general grego? Alguém se lembra? Alexandre o Pequeno. Alexandre o Grande. Essa expressão, o grande, só se dava, esse título, o grande, se a pessoa fosse uma pessoa magnífica. Alexandre o Grande morreu com 32 anos de idade, triste, chateado. Por quê? Porque já não lhe restava mais nada a ser conquistado. 32 anos de idade, Alexandre não deixou herdeiros. E quem herdou o seu vasto império? 4 generais. Dos 4, 2 nos interessam. Ptolomeu, que tomou o Egito, e Seleuco, que tomou o norte, a Síria. Eles ficavam brigando entre eles. E entre o Egito e entre a Síria está quem? Israel. Ora, os do norte descem, arrebentam com tudo. Ora, os do sul sobem, arrebentam com tudo. Essa é uma terra de domínio. Essa é uma terra que sempre foi dominada por povos estrangeiros. Vejam, foi então... Aí então, vem os romanos. Os romanos, para não destruir tudo, fazem um acordo com a classe, com a elite religiosa. Agora, Herodes, qual Herodes? O Grande, resolve reconstruir, resolve embelezar, resolve dar um up no templo, no segundo templo. E dizem as más línguas que foi uma coisa tão estonteante que ele disse: e aí, Salomão, o que você achou da obra? Foi ele, Herodes, que mandou. Vocês estão vendo que agora virou um platô lá em cima, ó, tá certo? Então você imagina uma montanha assim. Eu quero fazer um plano aqui. Eu preciso construir um muro de retenção, um muro de arrimo, tá vendo? Então, um muro que permite com que isso seja assim foi construído por Herodes o Grande. Vocês estão vendo aqui um canto, bem um canto aqui, ó, da muralha? Vocês estão vendo um canto da muralha? Quem olha daqui para lá acha que todo esse piso é maciço. Não é. Aí é oco. Aí embaixo tem centenas de colunas sustentando arcos, que era uma engenharia romana daqueles dias. Aí embaixo tem muito mistério. Aí embaixo tem muitos segredos, não é? Ok? Aí termina o reinado de Herodes, não é? Nos dias de Jesus. O que acontece? Aí vem o pessoal, desculpe, aí vem o movimento árabe, aí vem o movimento dos Cavaleiros Templários. Quem construiu lá foram os Cavaleiros Templários. O que acontece? Todas as vezes que os árabes tomam um lugar, ou eles destroem, ou eles remodelam com figuras islâmicas. Nós vamos ver isso quando nós estivermos no cenáculo, tá certo? Assim como eles fizeram com a Sofia lá em Istambul. Eles vieram tomar e aí construíram aquela mesquita que ali está, ó. Tá vendo lá? Ó? Mesquita de Al-Aqsa. É a segunda mais importante no islamismo. A primeira está em Meca. Por que aquela mesquita é tão importante no islamismo? Porque, de acordo com o islamismo, Maomé teria vindo num cavalo alado desde Meca e parado aí. Aí ele amarrou o cavalo dele e daí ele subiu aos céus. Essa é a história contada pelo islamismo. Ao subir aos céus, ele falou com Deus, com Alá. E Alá disse para ele assim: você dirá para as pessoas orarem 50 vezes ao dia. Quando ele está descendo, encontrou com Moisés, que para eles é um profeta. Moisés teria lhe perguntado, com Abraão primeiro, o que foi que Alá lhe disse para dizer às pessoas para orar 50 vezes? Abraão teria dito para ele assim: é muito, hein? O pessoal vai cansar. Vai lá, negocia.
Diz que ele teria voltado, o Senhor falou 40 então. Ao descer, você já está rindo. Ao descer, ele encontrou-se com Isaac. Quantas vezes mandou? 40. Ó, é muito, hein? E essa história de vai e volta, chegou a 5 vezes. Por isso que todos os islâmicos oram 5 vezes ao dia. Todos eles voltados para onde? Para Meca. Deu para entender? Ok? Beleza? Então agora chegamos, vamos... Aí um novo sultão construiu essas muralhas. Essas muralhas que você está vendo aí, Jesus não as viu. A cidade por onde Jesus andou era uma cidade mais baixa. Você não pode esquecer, vai se destruindo e se construindo sobre, se destruindo e se construindo sobre. Mas quando você vir pedras grandes, enormes, são da época de Herodes. As pedras menores são mais modernas, de apenas 1500 anos. Mas quantas vezes foi destruído? 18.